Ça s'est démonté, la clinique. Vous arrêtez, ça s'est démonté. A incisão circular indolor, praticada pelos veterinários do INRA nos anos 70, oferece o conhecimento sobre a máquina ruminante que querem que seja sempre mais produtiva. Atualmente, esta vaca Hublot é o modelo vivo perfeito da criação e continua a ser do interesse da ciência animal. Em pouco mais de um século, investigadores, engenheiros, criadores e industriais, na sua insaciável busca pelo rendimento, não pararam de estudar a vaca para entender o seu funcionamento complexo e melhorar os seus desempenhos. Porquê e de que forma é que a ciência da criação, chamada zootecnia, transformou o corpo da vaca? No início do século XX, a criação industrial nasceu do encontro entre a máquina e o corpo vivo de um animal. Este encontro deu início a uma nova condição de exploração para a vaca, que perdura ainda hoje com base nos grandes princípios que são a nutrição, a seleção e a reprodução. Tudo está relacionado com o combustível. É necessário alimentar a máquina termodinâmica para aumentar a produtividade. Os alimentos são para o animal aquilo que o carvão é para a máquina a vapor. A sua eficácia depende da qualidade energética do alimento e da escolha da raça. On comprend très bien à l'époque que pour que ces animaux produisent, il faut qu'ils soient bien conformés, mais il faut aussi leur donner plus à manger. Trouver un type de vache plus apte à produire. Comment faire qu'une vache accepte de continuer à produire du lait alors qu'elle n'a plus son veau? Et on va choisir finalement les vaches qui collaborent le mieux avec les hommes. Et entre guillemets, on pourrait dire, ce sont finalement les mauvaises mères. Hein, celles qui acceptent d'être séparées de leur veau ou qui acceptent de donner une partie de leur lait à quelqu'un d'autre que leur veau. Et il a fallu littéralement, à la fois par la sélection, mais aussi par l'habitude, transformer ces mamelles. Et pour cela, on fait de la sélection. A raça Holstein assume rapidamente o título de campeã em todas as categorias. Ela transforma tudo o que come em gordura boa, cresce em tempo recorde e dá à luz sem grande dificuldade. Não é à toa que lhe chamam a urinadora de leite. Mas o que existe no interior desta ruminante? Há todo um mundo de atividade, desde protozoários a bactérias e fungos provenientes do consumo da erva. É um mundo microscópico que transforma a matéria vegetal em moléculas assimiláveis para alimentar o corpo bovino e permite que a vaca dê leite com abondância. Cette réflexion finalement sur la productivité de l'animal, elle vient un peu de tous les milieux sociaux, hein, zootechniciens, hommes politiques, certains éleveurs, souvent de grands éleveurs, et parce qu'il y a une espèce de pression sociale et il y a une pression aussi culturelle. Hein, on est en pleine révolution industrielle, on produit de plus en plus et il est nécessaire que la nature entre dans ce moule. Nos Estados Unidos, durante uma visita aos matadores de Cincinnati em 1927, Henry Ford ficou surpreendido pela eficácia dos operários. Ficou de tal forma seduzido que baseou as suas linhas de montagem automóvel neste modelo. Com a ajuda de F.W. Taylor, ficou convencido que o trabalho era tão estúpido e monótono que o operário chega a parecer-se mais ao touro na sua constituição mental do que a qualquer outra espécie. Ford intensificou a produção com o seu novo método, o Taylorismo. E a América, um país emergente no início do século passado, inicia ao mesmo tempo a criação industrial ao criar um modelo mundial para as quintas industriais do futuro.
Com a inseminação artificial nos anos 50, inicia-se em França uma nova era para a melhoria genética e para a seleção das manadas. Uma verdadeira revolução biotecnológica que permite fecundar um grande número de fêmeas com o sêmen de um macho de excelência. Mais avec l'insémination artificielle, on constata qu'il était possible d'introduire le sperme jusque dans la matrice. La main gauche repère le col de l'utérus à travers la paroi du rectum et l'opérateur peut alors, avec de la pratique, guider un tube à travers l'ouverture du col jusque dans la matrice et y injecter le sperme. Ainsi pénètre-t-il dans la matrice autant de sperme que lors de la saillie normale. Nos Estados Unidos, as características leiteiras da Holstein são exploradas ao máximo. Todos os anos, os criadores programam a sua produção, fazendo com que cada vaca tenha um vitel para produzir leite durante 10 meses. Para não interromper o seu ciclo de produção, é inseminada novamente ao 3º mês após dar à luz. Nos anos 40, dava mais de 10 litros por dia com 2 ordenhas. É o início da era da Holstein, uma revolução que unificará os métodos de produção. Alors cette Holstein, en fait, on s'aperçoit qu'on en fait vraiment la vache industrielle. Alors la vache industrielle, pourquoi? Parce que c'est celle qui doit être adaptée à un mode d'élevage en atelier industriel qui vient des États-Unis mais qui devient le modèle occidental. Et la Holstein, c'est la première vache mondiale, la première vache hors sol, hors territoire, hors nation, et avec laquelle on va pouvoir finalement inventer une vache nouvelle. Esta nova vaca dá resposta a uma procura industrial em constante crescimento. Para melhorar a produtividade, a zootecnia americana não hesita em utilizar órgãos separados do corpo do animal. Os cientistas fazem experiências com úberes alimentados por um coração e pulmões artificiais. Ao introduzirem no sangue nutrientes necessários para a produção do leite, aumentam o seu rendimento. La France est maintenant à la croisée des chemins. Si elle s'engage délibérément dans la voie de la modernisation, elle peut augmenter très rapidement sa capacité de production et sa productivité. Após a Segunda Guerra Mundial em França, o poder político transforma os agricultores numa força alimentar. A modernização avança por oposição ao antigo mundo agrícola. É preciso conseguir a independência alimentar. Na agricultura, isto representa o emparcelamento e a mecanização para a criação de gado. É o desenvolvimento da produção fora do campo e intensiva. A população é incentivada a consumir. A agricultura e a criação de gado deixam de ser a arte de produzir e passam a adaptar-se às leis do mercado. Em 1946, cria-se o INRA, o Instituto Nacional de Pesquisa Agronómica. É o expoente máximo de uma zootecnia moderna e experimental, organizada para melhorar as raças produtivas, entre outras. Le jeune veau est actuellement élevé en batterie en 3 mois avec des régimes artificiels, ou du moins avec des laits reconstitués et avec des farines qui leur permettent de devenir rapidement des veaux de boucherie. Il est certain qu'une fois de plus, c'est la loi du progrès de concentrer une production pour éviter tout ce qui est compliqué quand la production est dispersée. Je ne veux pas reprendre le mot d'un de mes maîtres à l'Institut agronomique, M. Schribaud, qui disait qu'il était capable de faire pousser quelque chose dans du verre pilé place de la Concorde. Mais enfin, on peut dire qu'on peut faire pousser maintenant un peu n'importe quoi, n'importe où. 7 millions de vaches sont inséminées et fécondées par voie artificielle. Les progrès dans ce domaine sont extraordinaires. Tudo se baseia na confiança, no saber absoluto da ciência para gerar, compreender e transformar o mundo. Alguns investigadores dedicam-se a estudar o desenvolvimento do embrião da vaca Holstein. Entre eles está Jacques Testard, que se tornou conhecido por ter participado na criação do primeiro bebê proveta, Amandine. Ele fala-nos sobre o seu encontro com Raymond Février, o diretor do INRA nos anos 70. On m'avait demandé de trouver un moyen pour accélérer la multiplication des vaches de haute qualité laitière.
Alors, j'avais proposé, à ce moment-là, de commencer exactement comme ça, superovulation, insémination artificielle, et puis les embryons, au lieu de les laisser se développer, et en général de crever dans l'utérus, les ramasser très peu de temps après la fécondation, et de les distribuer dans des femelles ordinaires, des mères porteuses. Alors, ça m'a pris quand même quelques années, mais en 72, j'ai obtenu les premiers veaux qui sont nés de mes œuvres. Par transplantation d'embryons. À ce moment-là, j'ai levé un peu la tête de la paillasse et je me suis aperçu que j'avais fait un boulot stupide, qui était la poursuite déjà de l'insémination artificielle à outrance. Et j'ai été très blessé dans mon amour-propre, on peut dire. J'ai eu honte. Je suis allé voir le directeur de l'INRA. Et je lui ai dit, monsieur, je suis très malheureux. On m'a demandé de travailler pour multiplier les vaches de haute production laitière et j'ai pas, à ce moment-là j'étais jeune, j'ai pas fait attention, mais il y avait des excédents laitiers. Donc la même Union européenne demandait aux paysans d'abattre des vaches pour diminuer la production de lait, et moi on me demande... Et alors monsieur Février, qui était le directeur de l'INRA, se met très en colère, m'a dit, monsieur, vous n'avez rien compris. Il ne s'agit pas d'augmenter la production laitière il s'agit d'augmenter la productivité laitière des vaches. Un de nos chercheurs a étudié la carte du cerveau de ces animaux. Il a trouvé un centre qui limite l'appétit, le centre de la satiété, et en le détruisant, on crée des animaux qui mangent sans arrêt, des animaux hyperphagiques, boulimiques, comme vous voulez. Et à ce moment-là, peut-être que l'on pourrait profiter du moment où les fourrages sont très importants, très abondants, dont on n'est pas toujours maître au printemps, pour faire que les bœufs mangent plus quand il y a plus d'herbe. Pourquoi pas, après tout. Não basta alimentar o animal. É necessário que provenha de uma raça reprodutiva. Para selecionar uma raça de excelência, o método mais rápido é utilizar em grande escala o sêmen de touros de qualidade, provenientes de mães leiteiras, que apresentam características notáveis. Para isso, as cooperativas criaram bancos de esperma e tornaram-se atualmente verdadeiras empresas comerciais. Um touro transmite alguns dos seus genes que determinam as qualidades necessárias para a produtividade leiteira das suas crias. Longevidade, adaptação mamária, velocidade de ordenha e facilidade de dar à luz. Foram recolhidas informações sobre as descendências durante uma dezena de anos. Foram verificadas e analisadas. Esta observação serve para testar a descendência. Enquanto esperam para saber se o touro é um bom candidato para a reprodução, o sêmen é congelado. Esta espécime de raça bovina tem mais de 1 tonelada. Irá inseminar até 1 milhão de fêmeas no mundo inteiro. O seu desempenho está registado no Earth Book, um enorme repositório genealógico onde constam as estrelas da seleção genética. Graças ao congelamento, ele continuará a defender a sua reputação internacional muito tempo após a sua morte. Nos catálogos das cooperativas, existem fotos deste reprodutor musculado, assim como índices do seu desempenho. É um verdadeiro bilhete de identidade apresentado aos criadores. Mas é exigida atenção para não se utilizar demasiado o sêmen do mesmo procriador. Sem um mínimo de diversidade genética, os riscos de consanguinidade e infertilidade são demasiado elevados. Uma ejaculação permite preparar 400 doses de sêmen, que depois serão congeladas em azoto líquido. Os Estados Unidos e os países emergentes, com o Brasil e a Índia no topo, são os gigantes da produção bovina da carne e leite. A vaca tornou-se uma mina de ouro e viu o seu preço flutuar no mercado ultra especulativo das matérias-primas. Nos últimos 30 anos, a produção da Holstein multiplicou-se por 4. Pode produzir até 12 mil litros de leite por ano, ou seja, uma média de 40 litros por dia. Algumas quintas industriais
concentram até 30 mil animais em regime de interior. Nesta aliança do agronegócio com a ciência, os lucros financeiros são enormes, assim como os riscos ambientais e sanitários. E tudo isso tem consequências para os consumidores. Utilização maciça de hormonas e antibióticos para produzir leite barato e de qualidade medíocre. Uma vaca pode viver naturalmente até aos 20 anos. Comer, dar à luz, produzir leite. É esse o ciclo repetitivo da condição animal da vaca leiteira. Após 4 ou 5 anos de serviços bons e leais, a Holstein é enviada para a reforma, que é como quem diz, para o matadouro, onde acaba em pedaços. A Holstein é muitas vezes comparada a um carro de Fórmula 1, mas os desempenhos excessivos fragilizaram-na. Terá esta vaca atingido limites após tantas solicitações? Com a seleção, a raça industrial perdeu a sua aptidão para se reproduzir naturalmente e a sua fertilidade diminuiu. Após a descoberta do ADN, os cientistas debruçaram sobre a exploração da célula e do gene. Inicia-se uma nova era nos anos 80, a era das tecnociências e da aliança entre a ciência, os engenheiros e a indústria. Em 2006, o sequenciamento de 20 mil genes de bovino permite identificar os marcadores genéticos, as sequências precisas de ADN. Les progrès de la génétique, c'est celle qui ne vient pas des généticiens, mais des informaticiens, c'est le big data, c'est-à-dire d'enregistrer un maximum de données, de les corréler avec des caractères du génome et de dire si on a telle configuration dans le génome, alors on a une probabilité plus grande d'avoir tel caractère de l'individu que si le génome était conformé comme ça. Et c'est une vérité statistique. On n'a rien compris, on ne sait pas comment on passe de l'ADN au caractère qu'on étudie, mais il se trouve que sur un échantillon assez important, ça fonctionne. Em 2009, a revolução dos genes está em pleno desenvolvimento. Ao lado dos grandes países produtores, a França, juntamente com o INRA, publica os primeiros índices genéticos oficiais sobre os bovinos leiteiros. Isto serve para correlacionar as informações genéticas com os desempenhos. O animal já não é uma máquina termodinâmica e passa a ser um programa de computador. A partir daqui, sem ser necessário esperar pelo teste de descendência, a seleção de um touro de qualidade ou de uma boa vaca é feita em alguns dias. A ciência do genoma prevê os seus desempenhos. É inovação. Graças a um modelo matemático, um algoritmo. Os bioinformáticos juntam as informações dadas pelo genoma de um animal às referências de uma grande população cujas características genéticas e produtivas são conhecidas. Estes dados encontram-se no Sistema Nacional de Informação Genética. Estão aqui registados 18 mil touros Holstein, com os seus 19 milhões de crias. Quanto mais dados existem, mais fiáveis são as previsões. A partir de uma amostra de sangue, extrai-se o ADN e assinalam-se os marcadores genéticos interessantes, ou seja, aqueles que podem ser correlacionados com os critérios de produção, funcionalidade e morfologia. Estes dados mostram ao criador as potencialidades do seu futuro reprodutor ou da sua futura vaca. Au jour d'aujourd'hui, on a à peu près une quarantaine de caractères qui sont mesurés tout à fait régulièrement et pour lesquels on a des estimations de valeur génétique. Du coup, on peut faire un screening extrêmement large de la population. Deuxième chose, on peut mettre sur le marché beaucoup plus d'individus très intéressants. Donc on quitte les sortes de star system qu'on avait auparavant où un catalogue contenait quelques taureaux. Maintenant, un catalogue, il va contenir des dizaines de taureaux. Il va être remis à jour 2 à 3 fois par an parce que le flux de taureaux intéressants est extrêmement important. Donc du coup, chaque taureau va être beaucoup moins utilisé et on a accès à une diversité bien plus grande. Et donc, on peut augmenter très sensiblement le progrès génétique qu'on va faire.
On peut tout à fait imaginer qu'un éleveur définisse lui-même son objectif de sélection et soit efficace dans ce choix, alors qu'il ne pouvait pas l'être avec la sélection classique. On est dans la technoscience, c'est-à-dire développer des outils, des innovations pour être plus efficace, mais pas pour comprendre. Dans 10-15 ans, on va se trouver en peine parce qu'on n'aura pas les éléments de base acquis en recherche fondamentale, étant donné que maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des techniques. Quando a ciência dos genes se alia à robótica, reúnem-se todas as condições para dar resposta à ótica de gestão do lucro absoluto desejada pelos produtores. Jusqu'à présent, on a vu des fermes qui frôlaient les 1000 vaches laitières, c'était pas mal, n'est-ce pas? Donc là, je vous annonce qu'on va aller sur un site qui compte 2000 têtes. C'est un procédé assez particulier qui répond bien à, on va dire, à une vision plutôt productiviste, on va dire. C'est vraiment là, c'est des éleveurs qui cherchent à optimiser au maximum l'utilisation du robot. Et c'est une solution qui est vraiment bénéfique, encore une fois, pour la vache d'une part, mais aussi pour la capacité du robot. Haverá realmente equilíbrio entre o aumento de produtividade e o bem-estar do animal? Os sistemas intensivos e fora do campo enfrentam novos desafios a que os zootécnicos tentam dar resposta. Há restrições económicas ligadas à flutuação do preço do milho, da soja e outros concentrados com repercussões no preço do leite. Há também restrições climatéricas devido aos gases de efeito estufa emitidos pelas vacas. Em França, numa estação experimental do INRA, trabalha-se na máquina ruminante para encontrar um equilíbrio entre a produção animal e as exigências ambientais. Nos países desenvolvidos, uma vaca criada num sistema intensivo produz mais de 120 quilos destas emissões de metano por ano. Se multiplicarmos esta quantidade pelos milhões de Holstein que existem no mundo, a ameaça é real. Même s'il y a effectivement des pets de vache, ce serait plutôt des rots qui en fait produisent les 90% des émissions de méthane. Alors on teste la voie génétique pour savoir s'il y a une possibilité également par la génétique de réduire ces émissions de méthane. Il y a eu quelques pistes qui semblaient prometteuses en mouton. Pour l'instant en bovin c'est un petit peu moins net. Com uma manada modelo de 170 vacas, de tipo genético próximo da manada dos criadores, os investigadores observam Holstein a trabalhar. Como uma operária, cumpre a sua jornada de trabalho. Pasta, rumina e descansa. É ordenhada de forma automática para que possa ser acompanhada e para que se mantenha o valor dos níveis butiráceo e proteico, ou seja, numa linguagem comercial, a promessa de manteiga e queijo. Tudo é uma questão de doseamento energético. A Holstein tem acesso à erva para reduzir os alimentos importados. Examinam-se as fezes no chão para ver o que não é assimilado e ter uma medida exata da quantidade consumida. Cada vaca teve um menu diferente e os investigadores poderão comparar e ver quais são as melhores rações produtivas para poluir menos devido à emissão de gás metano. La seule chose qu'il faut, c'est être capable de mesurer finalement cette quantité de fesses. Alors évidemment, on ne peut pas ramasser... de bouse. On ne peut pas ramasser toutes les bouses. Donc ce que l'on fait, c'est... Et les peser, ça serait trop compliqué. Il faudrait vraiment un grand sac sous la vache, même si dans le temps, ça se faisait. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un marqueur qui a une signature chimique très particulière et qu'on va retrouver dans les bouses parce qu'il est totalement indigestible. Et après, on associe à ce marqueur chimique un marqueur qui est un marqueur coloré pour savoir à qui appartient la bouse.
Alguns investigadores do INRA, perante os novos desafios ambientais, querem produzir mais e melhor com menos gastos, com alimentos importados. Com um sistema de criação baseado exclusivamente na Holstein, é um desafio arriscado. É por isso que há alguns anos, noutra estação, o INRA compara o comportamento de duas manadas diferentes no pasto, a Holstein e a Normanda, para selecionar os animais capazes de dar resposta ao desafio do custo da alimentação animal e do impacto ecológico. Il arrivera de plus en plus souvent des étés secs qui vont fragiliser les systèmes. C'est la raison pour laquelle on va proposer des adaptations. Alors la première des adaptations, c'est de choisir des plantes qui vont mieux tolérer les températures élevées et la pénurie en eau. Et puis le deuxième volet, c'est de faire en sorte que la demande alimentaire du troupeau en période estivale soit diminuée. Et c'est comme ça qu'on a développé tout un travail de recherche avec l'Institut de l'élevage il y a 2 ans maintenant, autour de la flexi-sécurité, qui est une idée qui est arrivée des pays du Nord et des entreprises du Nord de l'Europe. Et l'idée, ça a été de voir si on pouvait appliquer cette flexi-sécurité au système laitier. C'est-à-dire comment être flexible, répondre à la demande quand il y a besoin, mais aussi être capable de réduire la production laitière quand les cours sont insuffisants, tout en sécurisant et en garantissant la pérennité du système. Não estará o futuro da Holstein no cruzamento com outras raças, caso não se consiga adaptar. Em 20 anos, o Brasil conseguiu tornar-se o principal produtor mundial de carne. Atualmente, alguns latifundiários e grupos do agronegócio viram-se para a produção de leite. Querem conquistar os mercados mundiais. Os seus trunfos são uma mão de obra barata e vastas propriedades. A longo prazo, o peso económico do Brasil influenciará o preço do leite, permitindo-o ser muito competitivo. No sul, no estado de Minas Gerais, a Fazenda Santa Luzia dá início a um novo ciclo da zootecnia leiteira, ao reproduzir em alguns anos aquilo que a zootecnia europeia fez em meio século. Uma suinocultura com 10 mil animais, que gera mais ou menos 150 mil litros de efluentes por dia. Esse efluente passa pelo biodigestor, então ele é estabilizado, gera gás. Esse gás hoje é aproveitado para a produção de energia elétrica. E a parte líquida será então lançado até o centro da ordenha, juntamente com o dejeto do bovino, vão ser adicionados e passa por todo o processo de filtragem e serão dispensados através do pivô central. Com isso, tecnicamente analisando, esse projeto vai ser autossustentável do ponto de vista de fertirrigação. Nós não vamos precisar de adubo químico, apenas o adubo orgânico gerado pela suinocultura e o gerado pela bovinocultura serão suficientes para suportar lotações de até 15 unidades animais por hectare. A Fazenda Santa Luzia está entre as 10 melhores quintas leiteiras do Brasil. Possui mais de 1.500 animais e Maurício Coelho cria aqui a Girolando. Isto permite o renascimento da Holstein, numa forma híbrida, com o cruzamento de uma raça rústica perfeitamente adaptada ao clima tropical, a Gir, uma raça zebuína. Originalmente, a raça zebuína, ela tem um temperamento diferente da holandesa. A holandesa, naturalmente, ela foi sendo selecionada, então ela perdeu a habilidade materna. Então, por exemplo, a vaca holandesa, ela não preocupa com a cria. Ela é desnaturada, vamos falar assim. Ela não liga para a cria. O zebuíno, não. O zebuíno é uma raça que tem uma aptidão leiteira, uma habilidade materna muito forte. Então, geralmente, ela precisa da cria junto para descer leite. Na Girolando, existe o caráter herdado da raça Gir, que ainda precisa de ser domesticado. As mulheres têm a dura tarefa de substituir as progenitoras. Desde o nascimento, acariciam os vitelos e alimentam-nos para facilitar a sua aprendizagem e autonomia. Os ciclos de reprodução são programados. A última prole encheu a maternidade com mais de 500 vitelos.
O Brasil entrou a fundo na indústria da biotecnologia para se posicionar no mercado de sêmen de touros de excelência. O grupo internacional CRV Lagoa, de origem holandesa e belga, tem como parceiro o laboratório farmacêutico americano Pfizer, que produz mais de 1,6 milhões de amostras de sêmen por ano. O CRV Lagoa tem o seu próprio estúdio de televisão e envia os seus programas por satélite para o Canal do Boi e o Canal Rural, 2 canais de televisão dedicados à vaca. Emitem 24 horas por dia em todo o país e propõem serviços aos criadores, publicitam os últimos produtos fitossanitários e relatam a flutuação do mercado. Na Expo 2014, que aconteceu em Madison, nos Estados Unidos, o grupo CRV lançou 2 novos valores genéticos para os índices Vida Mais Saudável e Vida Mais Eficiente. Com Farroc, um touro giro com sêmen promissor, Maurício Coelho associou-se ao CRV Lagoa. As joias de família do jovem touro Farroc são uma promessa de inseminação de milhares de vacas. Maurício Coelho antecipa os lucros da venda de sêmen congelado, caso passe no teste de descendência. A concorrência será muita. Temos o reprodutor Girolando 3/4. O reprodutor é colocado à frente da câmara para ser mostrado na televisão. Líder absoluto e índice final de classificação de touros na primeira prova de pré-seleção da Girolando, realizada em Uberaba. Farroc é um Girolando 3/4 bimestiço, filho de Torpedo Bolton Santa Luzia, trazendo então na sua linha alta o Sand Valley Bolton. O desejo do touro não estará reduzido a uma simples excitação reflexo. A sua libido é estimulada várias vezes por semana para fazer funcionar a máquina reprodutora. Antes do congelamento do sêmen, cada amostra de esperma é analisada para se contabilizarem os espermatozoides inativos, a partir de um cálculo e para se estabelecer uma estatística de qualidade. O CRV Lagoa congela o sêmen de Farroc. Dentro de alguns anos, quando o reprodutor tiver realizado bons desempenhos em múltiplas descendências, a Quinta Santa Luzia poderá comercializar as amostras. Caso contrário, Farroc acabará no matadouro e as amostras irão para o lixo. A empresa americana Sexing propõe a triagem dos espermatozoides fornecidos para a inseminação artificial e para a fecundação in vitro. O criador também pode escolher o sexo da descendência. Aqui é um citômetro de fluxo que a gente usa para sexagem de sêmen bovino. Nesse processo a gente usa como base a diferença entre X e Y que tem o espermatozoide. O espermatozoide de fêmea é cerca de 4% maior que do macho. Então, usando essa base, a gente consegue separar aqui nessa máquina. A Sexing garante o sexo do animal, que vai nascer até 90%. O esperma que permite a escolha de sexo interessa especialmente aos produtores leiteiros na sua insaciável busca por fêmeas. No entanto, o calcanhar de Aquiles deste processo está na sua baixa taxa de sucesso, na inseminação artificial. Alguns espermatozoides são alterados durante o processo de triagem. Em Santa Luzia, a transferência embrionária após a fecundação in vitro tornou-se um processo padrão e de grande escala para renovar a manada. A recolha de ovócitos é uma operação delicada e dolorosa que exige uma anestesia epidural. Após um tratamento hormonal que provoca uma superovulação, o veterinário recolhe um máximo de 20 ovócitos por vaca para fabricar embriões.
Nós começamos a explorar também o segmento da genética, ou seja, o topo da qualidade dos nossos animais, sendo vendida como, então, não só produtoras de leite, mas como doadoras de embrião, como possíveis mães de touros, ou seja, explorando aquilo que a raça Girolando precisa para se evoluir geneticamente. E a Santa Luzia percebeu aí uma opção de negócio. Todos os anos, a fazenda organiza uma venda dos seus melhores elementos. A Conquista, que foi campeã de torneio leiteiro em vários torneios, ela tem produções acima de 65 quilos de leite, uma lactação própria de 11.600 quilos de leite. Uma opção interessante para quem propõe a fazer uma continuidade de genética na raça Girolando. Para Maurício Coelho, a vaca do futuro desenvolve-se graças à exigência da seleção genética dos espermatozoides e dos ovócitos, que permitem a transferência embrionária. Para já, uma taxa de sucesso na casa dos 50% é suficiente para ele. Então hoje é muito nítido. A Santa Luzia tem um rebanho de 1.500 vacas, onde 5% das melhores vacas são doadoras e todo o outro restante são vacas de produção de leite e de barriga de aluguel para multiplicar essa genética diferenciada que a gente selecionou. Os ovócitos são usados para uma fecundação numa proveta nos laboratórios in vitro Brasil. Os recursos celulares da máquina animal são explorados a grande escala. A junção entre o espermatozoide e o ovócito é concluída em laboratório. Esses espermatozoides são, então, colocados num outro meio de cultura, junto com os oócitos, os óvulos maturados, e acontece natural, ali, nesse meio de cultura, a fecundação. Esses espermatozoides ficam junto com esses óvulos durante mais 18 a 20 horas. Tudo acontece numa proveta. O embrião resultante desta fecundação in vitro será transplantado para uma vaca de aluguer. C'est l'embryon qui est vraiment la clé, c'est-à-dire quand l'être est déjà constitué. Et à ce moment-là, on peut décider, on le jette ou on le garde. Et puis peut-être un jour où on le modifie. On le modifie par des techniques génétiques. Donc pour le moment, on n'en est pas là, mais on en est à trier. Et ça, c'est pas seulement chez la vache, c'est dans l'espèce humaine. Dans l'espèce humaine, on fait ça depuis 20 ans. Alors à petite dose, évidemment, c'est pas de la productivité, c'est pour éviter des pathologies, mais on voit bien que progressivement, ça s'élargit et ça ne peut que s'élargir. Ça ne peut pas faire autrement. Donc je crois que la maîtrise de l'embryon, c'est vraiment la clé dans la procréation. Esse é um lote de vacas receptoras, né? São vacas de raça comum que portam no ventre animais de produção de embrião girolando, né? Então são o que a gente chama de receptoras que não influenciam em nada na genética do produto. O produto já vem pronto do laboratório com genética tanto paterna quanto materna. Com a americana ABS Global, a líder mundial da genética da Holstein, a In Vitro Brasil, pode agora fazer a previsão dos genomas e selecionar os futuros bovinos a partir de uma análise do ADN do embrião. A esta biotecnologia junta-se também a comercialização da clonagem. Esse é um clone do touro Sansão. O Sansão foi o touro mais importante da raça Gir no Brasil. Durante 9 anos consecutivos, ele foi o touro número 1 para a produção de leite no teste de progênie feito pela Embrapa. O touro veio a óbito há 2 anos e o proprietário nos encomendou
um clone, né? Então, hoje nós temos aqui o Sansão clone, com 20 meses de idade e já quase pronto para voltar à produção. Avec le clonage, on est dans la caricature de la mystique génétique. Porque uma dose de sêmen dele chega a custar quase $1.000. Uma dose de sêmen sexado. Então, um touro desse tem um interesse econômico muito grande, tem uma procura muito grande, né? Para se conseguir a clonagem de um bovino excepcional, a receita parece ser fácil, mas a técnica é difícil. Pega-se no ovócito de uma vaca e retira-se o seu núcleo. Nesse ovócito, introduz-se o núcleo de uma célula de pele vinda do touro que se quer clonar. Graças a um choque elétrico, provoca-se uma fusão celular. O núcleo da célula é integrado no ovócito. O óvulo obtido resultará num embrião que será depois colocado no útero de uma vaca. 9 meses depois, tal como numa mulher, se tudo correr bem, a vaca poderá dar à luz um vitelo quase idêntico ao original. Atualmente, a taxa de sucesso no fabrico de um clone ronda os 8%. Apesar de resultados tão fracos, alguns não hesitam em tentar lucrar com isto. A rotina da clonagem reprodutiva ainda dá os primeiros passos. On veut reproduire à l'identique, mais qu'est-ce qu'on appelle identique? C'est de l'ADN identique. Or, si on admet qu'un individu, ça n'est pas que de l'ADN, je veux dire qu'au niveau informatique, information biologique, eh bien, il y a d'autres paramètres qui échappent. Et ce qu'on multiplie, c'est finalement seulement la molécule ADN. Mais il y a des différences. Les animaux clonés ne sont pas exactement identiques à l'animal d'origine. Hoje em dia existem leilões onde é comercializado uma biópsia de pele, o direito de clonar aquele animal. Então o proprietário continua com o animal original e vende o direito de um proprietário ter o clone. Se num primeiro momento ele ainda não quer fazer o clone, ele pode simplesmente armazenar a linha celular e guardar esse material genético até o momento apropriado para a clonagem, né? Então é um seguro biológico que ele tem desse animal, está guardado no botijão de nitrogênio. I would really wish everyone would take a look at what's coming down the pipeline for animal biotechnology. You can think of it as better breed selection. Instead of waiting 20 generations, you just use one. And it can better the livelihood of all the animals involved, the well-being. Je ne suis pas contre l'artifice de façon systématique, mais je crois qu'il faut le faire avec lenteur, comme l'évolution a fait. L'évolution, elle n'a pas fabriqué des bêtes complètement différentes à toute vitesse, comme ça, dans la même génération. Il faut des millénaires, des dizaines de millénaires pour qu'apparaissent, je ne sais pas, des cornes, des queues, des machins. Tout ça, c'est très très long. Alors aujourd'hui, on veut faire ça dans l'heure. On va modifier. Mais là, c'est vraiment l'apprenti sorcier. Jean-Yves Penn, produtor com 45 vacas, procura a solução alternativa. Em conjunto com a sua esposa Babette, montou um sistema de produção baseado exclusivamente no pasto, ao contrário do sistema industrial que se adapta à produtividade da Holstein. Aqui, a vaca produz essencialmente num sistema pastoril. É uma solução já experimentada em países como a Nova Zelândia ou Irlanda. La pâture, c'est d'abord l'aliment le moins cher possible pour les vaches. C'est-à-dire qu'une vache, comme vous le voyez au champ, là, elle vient chercher sa nourriture toute seule. Elle broute, elle défèque et pisse sur place. Donc elle auto-fertilise aussi la prairie. Et de toutes les façons qu'il y a d'alimenter une vache laitière, c'est le modèle le moins coûteux pour fabriquer du lait. Sob a autoridade das vacas dominantes, a manada colabora com o trabalho do produtor. Todos os dias, as vacas mudam de parcela de terreno para que a erva possa repousar.
Resistentes e rústicas, vivem um ano inteiro ao ar livre, refugiando-se em caso de mau tempo na floresta ou nos telheiros. Il a fallu avoir un parcellaire, des nombres d'animaux qui soient adaptés à ce parcellaire pour ne pas en avoir de trop, en avoir suffisamment pour tout consommer. Bref, adapter la croissance de l'herbe aux besoins des animaux et toujours être sur le fil du rasoir entre la croissance et les besoins. Si je considère l'impact environnemental d'une exploitation comme celle-ci par rapport à une exploitation classique, ne serait-ce que par rapport au bilan carbone, une prairie, c'est entre 600 et 1 tonne de carbone stocké par an. Quand on a une planète qui se réchauffe, c'est quand même pas la moindre des choses. Será rentável este sistema que procura produzir mais e melhor, mas com menos? No sistema de produção biológica de Jean-Yves Penn, o prado existe há 20 anos. Renova-se naturalmente e o trator é apenas usado para carregar o feno. A natureza é valorizada com a reintrodução da biodiversidade e com a manutenção de um equilíbrio entre o terreno e as necessidades dos animais. Cette prairie ici, sur laquelle on est, elle a été implantée en 1991. Depuis, elle produit toujours. Hein, on n'a jamais intervenu là-dessus, ni chimiquement, et ça bien sûr parce qu'on est en bio, mais ni sans avoir besoin de casser la prairie pour ressemer autre chose et rentrer tout ça dans un cycle. Et donc la pérennisation des pâtures fait que, puisqu'on n'introduit plus de nouvelles charges dans le cycle de production, eh ben, la pâture elle est capable de produire une certaine quantité, toujours au coût les plus bas, avec des animaux adaptés. Et puis c'est ça qui permet aujourd'hui d'obtenir un des meilleurs revenus ramenés au litre de lait dans le secteur. Des animaux comme celle-ci, là, la rouge, c'est une vache qui est croisée cimentale. Avant, il y avait quoi, du Montbéliard, du Jersey, bref, que des animaux plutôt peu performants en lait au regard de ce qu'est la Holstein. Et donc, quand j'ai fait tous ces croisements-là, ça a été dans le but d'adapter des animaux à ce système de production. Petite explication, dans les systèmes classiques agricoles conventionnels, on a toujours pensé que le modèle le plus intéressant, c'était l'animal le plus productif. Conséquence pratique, aujourd'hui, on a nourri les animaux très performants avec une ration de plus en plus coûteuse. À l'inverse, ici, j'ai cherché à réduire le potentiel génétique des animaux. Ça veut dire que ce sont des animaux qui, ici, font entre 3500 et 4000 litres de lait par an, contre plutôt 8 à 10 000 litres de lait dans un élevage conventionnel. Mon entrée vers ce système-là a été la recherche de l'organisation du temps de travail. Pendant 3 mois de l'année, quand l'herbe ne pousse plus, les vaches ne sont pas traites. Ce qui fait que pendant ce temps-là, si elles ne sont pas traites, la charge de travail est réduite vraiment au minimum, c'est-à-dire venir les voir tous les jours, constater que ça va bien, de préférence, et puis ça se termine comme ça. Et donc ça me prend à peu près une demi-heure par jour. Le restant de l'année, c'est une traite par jour. Bon ben voilà, il est 10 h, on a commencé à 9 h, bon voilà, j'ai fini ma journée. C'est-à-dire que ça laisse quand même pas mal de temps au niveau personnel et pour la famille aussi. O equilíbrio encontrado por Jean-Yves Penn e Babette Penn nas condições climatéricas da Bretanha não é atingido através de uma receita, mas sim através de um método. É um exemplo de um equilíbrio frágil, mas que respeita a vaca e o meio ambiente. Será isto uma alternativa à produção industrial? Atualmente, será que a ciência animal ainda está receptiva ao conhecimento adquirido por estes criadores que realizam experiências cotidianas? Les savoirs des paysans sont complètement méprisés par le monde scientifique, et c'est dommage. Moi, j'ai toujours un exemple, c'est sur le végétal, mais c'est quand même extraordinaire. C'est des chercheurs du CIRAD, un organisme de recherche qui travaille beaucoup en Afrique, qui avaient conservé des graines de mil au Burkina Faso dans les années 80. Et c'est un pays où la sécheresse avance très très vite. Donc ils ont gardé ces graines dans de bonnes conditions, et c'est des graines que les paysans sélectionnent à chaque fois sur leur récolte. Ils en gardent 10% pour ressemer. Bon.
Et donc ça faisait partie de celles-là, c'était les bonnes graines. Et ils nous ont fait ressemer ces graines au début des années 2000, donc plus de 20 ans après, et ça poussait pas. Ça poussait pas, non pas parce qu'on les a mal conservées, mais parce que le climat a changé entre-temps et que la graine s'adapte tous les ans. C'est-à-dire que les plantes, et les bêtes c'est pareil, mais les plantes ça va plus vite, et elles produisent beaucoup plus, elles génèrent beaucoup plus de variétés. Donc quand les paysans ramassent les beaux épis de mil ou de blé ou de n'importe quoi, ils prennent les plus beaux épis. C'est là-dedans qu'ils vont garder les graines. Parce qu'ils se disent, cette plante, elle est plus forte que les autres, donc elle a des qualités. Comme s'ils avaient fait de la génétique. Mais ils ne parlent pas d'ADN. Et ils gardent ces graines-là, et tous les ans, ces graines sont modifiées. Le génome se modifie tous les ans. C'est pas un truc inerte, comme celui qu'on veut faire avec des vaches stéréotypées, voire clonées. C'est le truc le plus dangereux. Donc, c'est une démonstration extraordinaire qu'en 20 ans, si on a supprimé la sélection paysanne, et on peut essayer de la remplacer par les sélections industrielles et des OGM, ça sera pareil. Si on a supprimé la sélection paysanne, on va à la catastrophe. Le truc ne pousse plus. Donc la nature, c'est quelque chose qui bouge tout le temps, et qui bouge en fonction, le vivant bouge en fonction de l'environnement. Com o cérebro fazemos cremes anti-rugas. Com o sangue fazemos tintas e pastas alimentares. Com a pele fazemos malas e roupas. Com a gordura fazemos pastilhas elásticas e velas. Plástico e cimento. Fogo de artifício e lápis de cera. E enzimas e hormonas. Com o seu estrume fazemos fertilizantes e nitrogênio. Com os ossos fazemos açúcar refinado e carvão. E vidro. E vidro. RTP3. Hoje à noite, na RTP1, a noite é especial com Luísa e Salvador em entrevista, de Vítor Gonçalves. Na RTP2, o tempo volta atrás até os anos 80. Na RTP3, a nova geração da política está em O Outro Lado. Na RTP Memória, Alf, gargalhadas do outro mundo. Na Antena 3, Portugália abre as portas à música da lusofonia. RTP, o difícil é escolher.